Olá, é um prazer estar aqui com você novamente para darmos continuidade ao livro Dom Casmurro. Vamos começar hoje pelo capítulo 21º, que tem o título Prima Justina. Na varanda achei Prima Justina passeando de um lado para outro. Veio ao patamar, perguntou-me onde estivera. Estive aqui ao pé, conversando com Dona Fortunata e distraí-me. É tarde, não é? Mamãe perguntou por mim? Perguntou, mas eu disse que você já tinha vindo. A mentira espantou-me, não menos que a franqueza da notícia. Não é que Prima Justina fosse de Biocos. Dizia francamente a Pedro o mal que pensava de Paulo e a Paulo o que pensava de Pedro. Mas confessar que mentira é que me pareceu novidade. Era quadragenária, magra e pálida, boca fina e olhos curiosos. Vivia conosco por favor de minha mãe e também por interesse. Minha mãe queria uma senhora íntima ao pé de si e antes parenta que estranha. Passemos alguns minutos na varanda, alumiada por um lampião. Quis saber se eu não esquecera os projetos eclesiásticos de minha mãe, dizendo-lhe eu que não. Inquiriu-me sobre o gosto que eu tinha à vida de padre. Respondi esquivo. Vida de padre é muito bonita. Sim, é bonita. Mas o que pergunto é se você gostaria de ser padre, explicou rindo. Eu gosto do que mamãe quiser. Prima Glória deseja muito que você se ordene, mas ainda que não desejasse, há cá em casa quem lhe meta isso na cabeça. Quem é? Ora, quem? Quem é que há de ser? Primo Cosme não é, que não importa com isso, eu também não. José Dias, concluí. Naturalmente. Enruguei a testa interrogativamente, como se não soubesse nada. Prima Justina completou a notícia dizendo que ainda naquela tarde José Dias lembrara a minha mãe a promessa antiga. Prima Glória pode ser que em passados os dias vá esquecendo a promessa, mas não há de esquecer se uma pessoa estiver sempre nos ouvidos, às que darás, falando do seminário. E os discursos que ele faz? Os elogios da igreja? E que a vida de padre é isto e aquilo, tudo com aquelas palavras que só ele conhece e aquela afetação. Note que é só para fazer mal, porque ele é tão religioso como este lampião. Pois é verdade, ainda hoje. Você não se dê por achado. Hoje de tarde falou como você não imagina. Mas falou à toa? Perguntei, a ver se ela contava a denúncia do meu namoro com a vizinha. Não contou. Fez apenas um gesto, como indicando que havia outra coisa que não podia dizer. Novamente me recomendou que não me desse por achado e recapitulou todo o mal que pensava de José Dias, e não era pouco. Um intrigante, um bajulador, um especulador e, apesar da casca de polidez, um grosseirão. Eu, passados alguns instantes, disse: Prima Justina, a senhora era capaz de uma coisa? De quê? Era capaz de... Suponha que eu gostasse de ser padre. A senhora podia pedir à mamãe... Isto não, atalhou prontamente. Prima Glória tem este negócio firme na cabeça e não há nada no mundo que a faça mudar de resolução, só o tempo. Você ainda era pequenino, já ela contava isso a todas as pessoas da nossa amizade, ou só conhecidas. Lá avivar-lhe a memória... Não, que eu não trabalho para a desgraça dos outros, mas também pedir outra coisa não peço. Se ela me consultasse, bem, se ela me dissesse, Prima Justina, você que acha? A minha resposta era, Prima Glória, eu penso que se ele gosta de ser padre, pode ir, mas se não gosta, é melhor ficar. É o que eu diria e direi se ela me consultar algum dia. Agora, ir falar-lhe sem ser chamada, não faço. Capítulo 22º. Sensações alheias. Não alcancei mais nada. E, para o fim, arrependi-me do pedido, devia ter seguido o conselho de Capitu.
Então, como eu quisesse ir para dentro, prima Justina reteve-me alguns minutos, falando do calor e da próxima festa da Conceição, dos meus velhos oratórios e, finalmente, de Capitu. Não disse mal dela. Ao contrário, insinuou-me que podia vir a ser uma moça bonita. Eu já a achava lindíssima. Bradaria que era a mais bela criatura do mundo, se o receio não me fizesse discreto. Entretanto, como prima Justina se metesse a elogiar-lhe os modos, a gravidade, os costumes, o trabalhar para os seus, o amor que tinha a minha mãe, tudo isso me acendeu a ponto de elogiá-la também. Quando não era com palavras, era com um gesto de aprovação que dava a cada uma das asserções da outra, e certamente com uma felicidade que devia iluminar minha cara. Não adverti que assim confirmava a denúncia de José Dias, ouvida por ela à tarde na sala de visitas, se é que também ela não desconfiava já. Só pensei nisso na cama. Só então senti que os olhos de prima Justina, quando eu falava, pareciam apalpar-me, ouvir-me, cheirar-me, gostar-me, fazer o ofício de todos os sentidos. Ciúmes não podiam ser. Entre um pirralho da minha idade e uma viúva quarentona, não havia lugar para ciúmes. É certo que, após algum tempo, modificou os elogios a Capitu e até lhe fez algumas críticas. Disse-me que era um pouco trêfega e olhava por baixo, mas ainda assim não creio que fossem ciúmes. Creio antes, sim, creio isto. Creio que prima Justina achou no espetáculo das sensações alheias uma ressurreição vaga das próprias. Também se goza por influição dos lábios que narram. Capítulo 23. Prazo dado. Preciso falar-lhe amanhã sem falta, escolha o lugar e diga-me. Creio que José Dias achou desusado este meu falar. O tom não me saíra tão imperativo como eu receava, mas as palavras o eram. E o não interrogar, não pedir, não hesitar, como era próprio da criança e do meu estilo habitual, certamente lhe deu ideia de uma pessoa nova e de uma nova situação. Foi no corredor quando íamos para o chá. José Dias vinha andando cheio de leitura de Walter Scott, que fizera a minha mãe e a prima Justina. Lia cantando e compassando, os castelos e os parques saíam maiores da boca dele, os lagos tinham mais água e a abóbada celeste contava alguns milhares a mais de estrelas centelhantes. Nos diálogos, alternava o som das vozes, que eram levemente grossas ou finas, conforme o sexo dos interlocutores, e reproduziam uma moderação, a ternura e a cólera. Ao despedir-se de mim na varanda, disse-me ele: amanhã na rua, tenho umas compras que fazer, você pode ir comigo, pedirei à mamãe. É dia de lição? A lição foi hoje. Perfeitamente. Não lhe pergunto o que é, afirmo desde já que é matéria grave e pura. Sim, senhor. Até amanhã. Fez-se tudo o melhor possível. Houve só uma altercação que minha mãe achou o dia quente e não consentiu que eu fosse a pé. Entramos no ônibus à porta de casa. Não importa, disse-me José Dias, podemos apear-nos à porta do passeio público. Capítulo 24. De mãe e de servo. José Dias tratava-me com extremos de mãe e atenções de servo. A primeira coisa que consegui logo que comecei a andar fora foi dispensar-me o pajem. Fez-se pajem, ia comigo à rua. Cuidava dos meus arranjos em casa, dos meus livros, dos meus sapatos, da minha higiene e da minha prosódia. Aos 8 anos, os meus plurais careciam alguma vez da desinência exata, e ele a corrigia, muito sério para dar autoridade à lição, meio risonho para obter perdão da emenda. Ajudava assim o mestre das primeiras letras.
Mais tarde, quando o padre Cabral me ensinava latim, doutrina e história sagrada, ele assistia às lições, fazia reflexões eclesiásticas e, no fim, perguntava ao padre: não é verdade que o nosso jovem amigo caminha depressa? Chamava-me um prodígio. Dizia minha mãe ter conhecido outrora meninos muito inteligentes, mas eu excedia todos esses, sem contar, para minha idade, possuía já certo um número de qualidades morais sólidas. Eu, posto não avaliasse todo o valor deste outro elogio, gostava do elogio. Era um elogio.